A Umbanda tem, dentro do seu altar, ela tem os seus fundamentos, e através das imagens nós temos como instrumentos e meios para alcançar o divino. Alcançar o divino. Alcançar o sagrado. E não a imagem. Entenda numa imagem de Oxóssi. Quando eu estou olhando para a imagem de Oxóssi, na Umbanda, eu estou olhando para a força das matas, eu estou olhando para a força que Oxóssi me traz, e não a força que é a imagem, que representa a imagem. Ela me traz, quando eu cultuo Oxóssi através de uma vela, que seria também uma idolatria, um otá, que também seria uma idolatria, eu cultuo o sagrado, eu cultuo o que representa, eu cultuo o que aquela força magnânima está representada pela imagem, pelo altar ou pela vela. Eu entendo que um altar de Umbanda, quando nós temos ali imagens representando os nossos orixás, representando os nossos caboclos, representando os nossos pretos velhos, representando os nossos herês, representando as forças que sustentam cada casa. Eu entendo que as forças que sustentam cada casa, elas representam o sagrado. E se representam o sagrado, elas são portais divinos que abrem e se fecham naturalmente. Abrem para a realidade, para o domínio em questão da onde é cultuado o orixá, da onde é cultuado o caboclo, o preto velho, o herê e o que você quiser. O que você quiser chamar ali, o que você quiser ter ali. Pai Paulo, na minha casa não tem altar. Não tem altar, a gente se reúne ali na frente, nós temos o assentamento. Você adora na Umbanda o que o assentamento representa, o que a firmeza representa, e não aquele assentamento. E por ele representar uma força divina, você cuida do assentamento, porque ele é uma força viva que está ali. Na Umbanda nós vemos assim. Na Umbanda nós não vemos imagens como seja de gesso, de resina, de madeira, seja o que for, como imagens. Nós as vemos como portais. Nós as vemos como referências do divino, referências com o sagrado. Agora, nós temos que entender que quando eu adquiro uma imagem nas casas de Umbanda, ou em artesanatos, ou pela internet, como você queira, nós temos que entender que quando eu compro uma imagem de gesso, de resina, de madeira, de biscuit, que existe até hoje, né, eu vi umas imagens de biscuit pequenininhas, bonitinhas até, achei elas uma graça. Nós temos que entender que são imagens, não são portais. E se são imagens naquele momento, eu tenho que entender que eu preciso transformá-las em verdadeiros portais de atuação dentro do meu altar, dentro da minha casa. Verdadeiros portais de atuação para que eu possa encontrar o meio em si de alcançar o sagrado. Agora, é necessário ter uma imagem para alcançar o sagrado? Não, não é necessário. Basta você ter um pouco de pensamento firme, basta você ter uma meditação forte, basta você ter o coração aberto e se direcionar a Deus, aos orixás e aos guias de uma forma ética, moral, uma conduta regrada moral ética, que é o que eu sempre bato na tecla. A Umbanda está para todos, a espiritualidade está para todos, mas nem todos estão para a Umbanda, nem todos estão para a espiritualidade. Nem todos são capazes de olhar uma imagem de um preto velho e entender que aquela imagem de preto velho não é uma força, mas o que ela representa é uma força. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela disse que os terreiros de Umbanda tinham que parar com o sincretismo religioso, tinham que parar de colocar imagens nos seus altares. E eu perguntei, por quê? Por quê? Ela disse, não, porque isso já é uma coisa atrasada. Eu falei, não, atrasada somos nós ou quem quer tirar. Porque quando você quer tirar a fé de alguém, destruir a fé de alguém, isso é um pecado. Isso sim é pecado. Se a pessoa não está fazendo bem, prestando a caridade, ajudando pessoas com imagens ou sem imagens, que direito que nós temos de entrar na casa dela e de falar que ela tem que tirar as imagens do altar? Seja elas imagens católicas, seja elas africanas, seja o que for. Porque eu entendo que ali a imagem não é simplesmente
uma imagem, é uma força. Não importa como que ela está ali. Mas eu estava dizendo que é preciso transformá-la em portais. E como que eu transformo essas imagens em portais? Como que eu transformo essas imagens em verdadeiras forças de magia para que eu possa direcionar os meus pedidos e direcionar as minhas orações? E aí, como que eu transformo? É simples. É claro que existe algumas pessoas que vão dizer você pode fazer o que você quiser, você faz tudo. Mas como aqui eu estou para ensinar para vocês a Umbanda de uma forma descomplicada e trazer de uma forma descomplicada o entendimento para que vocês possam entender, entenda-se o seguinte: desde as antiguidades, nós temos que entender que existe os sumos sacerdotes, existe os padres, existe as pessoas que são capazes. Eu não estou nem dizendo que o meu terreiro é o melhor, que o terreiro de ciclano, fulano é o melhor. Não é isso. Mas quando você adquire uma imagem, você precisa levar ela para ela ser abençoada no seu terreiro, para ela ser cruzada, para ela ser beatificada, para ela ser santificada, para ela ser fluidificada, como você queira chamar, não importa, porque o fim é o mesmo. O objetivo é o mesmo. Aqui no nosso terreiro nós chamamos de cruzar a imagem. Cruzar por quê? Porque o caboclo pega a pemba, ele coloca alguns símbolos, ele faz um ziriguidum lá e ativa aqueles símbolos, transformando aquela imagem em um portal divino para a realidade representante da característica daquela imagem. Por exemplo, uma imagem de Iemanjá, ele vai cruzar a imagem, ele vai transformar aquela imagem num portal divino para os domínios direcionados ao reino de Iemanjá, aonde todas as entidades e forças espirituais de Iemanjá tenham acesso e possam receber os seus pedidos e irradiar para a sua casa